o Repórter MT entrevista nessa terça-feira, dia 12 de maio, o secretário de Ordem Pública de Cuiabá, o Coronel Leovaldo Salles. Tudo bem, Coronel? Obrigada pela sua entrevista, pela sua disponibilidade de tempo com a gente, com o Repórter MT hoje. Boa tarde, Márcia. É um prazer imenso participar contigo nessa entrevista, trazendo as informações da nossa Secretaria de Ordem Pública. Pois é, Coronel, isso que eu queria começar a conversar, já perguntar para o senhor, né? Como é que está o povo cuiabano? Está respeitando a ordem pública? Márcia, nós estamos com uma operação que já dura quase 50 dias, quase 2 meses. Iniciamos dia 23 de março, através de um decreto, onde o prefeito Emanuel Pinheiro cria uma força-tarefa composta pela Secretaria de Ordem Pública, como coordenadora das ações fiscais, integrada com a Secretaria de Mobilidade Urbana e também a Secretaria de Meio Ambiente. Essa força-tarefa teve e ainda está tendo a missão de fazer cumprir todas as normativas trazidas através dos decretos que foram baixados. Naquela oportunidade, o decreto já trazia alguma restrição com relação às atividades comerciais. E era a responsabilidade da nossa secretaria a coordenação dessa fiscalização. A partir daí, nós começamos a fazer a fiscalização do isolamento social, das restrições comerciais, ou seja, os estabelecimentos que podiam abrir e funcionar normalmente, porque foram considerados serviços essenciais, e aqueles que não poderiam abrir, tinham que ficar completamente fechados. E assim nós estamos fazendo. Criamos uma estrutura para receptação das denúncias, através do nosso Disque Denúncia, e também conseguimos um assento no CIOSP, na Central de Comunicação da Secretaria de Segurança Pública. Por isso, nós tivemos um número extremamente alto de denúncias, né? Do começo da nossa operação até hoje, já contabilizamos mais de 3.500 denúncias com relação a alguma irregularidade. Todavia, a receptividade do povo foi muito interessante, né? Nós não tivemos, nesse universo de ocorrências, nenhuma situação que nós poderíamos, nesse momento, dizer que ela foi excepcional, porque houve a necessidade de emprego da força física ou de alguma atitude truculenta. Graças a Deus, as pessoas estão entendendo a gravidade e a seriedade do momento que nós estamos vivendo. Todavia, algumas pessoas ainda insistem. E a gente até traz, assim, uma tolerância no nosso entendimento, porque as mudanças, né, que essa situação causada aí pelo novo coronavírus traz para a sociedade, ela é muito agressiva, né? Ela mexe com a economia, ela mexe com a sobrevivência de pessoas que precisam ter o seu estabelecimento aberto, fazer a sua renda hoje para ter o que comer amanhã. E veio essa mudança de isolamento, de ficar dentro de casa, né? Algumas pessoas insistiram, até nós construirmos assim uma consciência para atingirmos hoje, em Cuiabá, um isolamento social acima de 60%, foi uma tarefa a tarefa não foi muito fácil. Mas, graças a Deus, as pessoas compreenderam. Tivemos algumas dificuldades com alguns estabelecimentos, como lojas de conveniência, alguns bares da periferia e também as distribuidoras. As distribuidoras começaram a utilizar o seu espaço como se fossem bares, né? E não é isso. A distribuidora é um lugar onde você adquire a sua bebida, adquire o seu produto e vai consumir em outro lugar. Fora isso, nós tivemos assim uma aceitação, uma aceitabilidade muito grande, graças a Deus.
Então, o senhor está dizendo que as denúncias mais comuns foram com relação a esses lugares que vendem bebida alcoólica e estava tendo muita concentração ali de gente. Era isso, né? Essas denúncias, o senhor disse que tem 50 dias nesse plano aí. Elas têm aumentado as denúncias ou têm diminuído? Como é que está? Nós tivemos um pico de denúncia muito alto no começo da operação. Nas 2 primeiras semanas, nós fomos extremamente solicitados. Era o dia todo, né? De manhã, à tarde e à noite. Agora já atingimos uma estabilidade com... Ainda temos denúncia, mas num percentual muito baixo. Secretário, cabe à sua secretaria também, à sua pasta em ordem pública, a questão do Disque Silêncio. Vocês têm sido acionados, mesmo nessa época agora de isolamento, por questão de festa com muito barulho? Está tendo isso atualmente? Infelizmente, Márcia, algumas pessoas entenderam que ficar em casa era ter o direito de estar com outras pessoas, né? Parecia que algumas pessoas entenderam que estar em casa era estar num período de férias. Então, para algumas pessoas, essa proposta de confinamento veio assim com um sentimento de liberdade. E as pessoas passaram a fazer festas, a se reunir, fazer churrasco, né? Algumas utilizando o som acima do que é permitido. E até agora nós temos atendido as ocorrências pelo Disque Silêncio, por força dessa falta de entendimento de alguns que resolveram aproveitar esse momento para o seu lazer, a sua diversão. Mas a fiscalização atende, né, aquilo que é possível nós atendermos, as pessoas entendem e o problema é solucionado. E quais podem ser as penalidades aplicadas nesses casos? O enquadramento mais comum, né, e aquilo que a lei nos dá mais segurança jurídica para aplicação é ameaça à saúde pública, né? E a penalidade é uma multa de R$ 609. Mas em caso de reincidência, essa multa ela pode ser dobrada, né? Ela vai aumentando conforme a desobediência e ela vai crescendo até chegar à possibilidade do fechamento do estabelecimento, a suspensão da atividade comercial daquela empresa. Entendi. A gente teve recentemente, secretário, grandes aglomerações nas agências bancárias, né? A prefeitura teve um trabalho de fiscalização, de orientação aí recentemente quanto a isso, e colocou que poderia ter penalidades aplicadas caso ocorressem novamente, né? Como é que está esse trabalho? Como é que ficou o resultado dessa ação? Então, Márcia, nesses últimos 20, 30 dias, nós somos surpreendidos, né, por esse fluxo de pessoas, por essa massa que procurou, né, as agências, principalmente as agências da Caixa Econômica Federal, com o propósito de receber o benefício que o governo federal tem oferecido às pessoas autônomas, às pessoas do trabalho informal, aos desempregados. E aí tivemos essa dificuldade, né? As pessoas se aglomeraram. A Caixa Econômica não estava preparada operacionalmente para esse tipo de atendimento, né? As agências são pequenas, são precárias no que diz respeito a atendimento de um número elevado de pessoas, e essas pessoas começaram a se aglomerar nas ruas, nas calçadas. Nós tivemos que procurar a Caixa Econômica Federal,
Num primeiro momento, tivemos que notificar todas as agências bancárias, porque também detectamos fila nos bancos do Brasil, nas casas lotéricas, e tivemos o cuidado de reunir com os dirigentes dessas instituições. Explicamos. No segundo momento, tivemos até que organizar, algumas vezes, a própria fila, né, na porta da Caixa Econômica Federal. Tivemos o desprazer de aplicar uma notificação, uma multa contra uma agência da Caixa Econômica Federal, e hoje nós já temos essa situação muito mais organizada do que há 15, 20 dias atrás, né? Já se fala até na instalação de tendas e acomodação com cadeiras, com água disponível, né? E nós exigimos da Caixa Econômica Federal um atendimento a que pessoas que elas precisam ter atendimento prioritários, gestantes, mulheres acompanhadas de crianças, idosos, né? Além de ter esse atendimento prioritário previsto em lei, são pessoas que estão no grupo de risco com relação ao coronavírus. Tudo isso foi orientado, tudo isso foi exaustivamente conversado, e eu penso que nós estamos conseguindo, né, através do diálogo, através da orientação, conciliar todos os conflitos aqui na capital mato-grossense. Essa multa aplicada foi de quanto, secretário? O senhor lembra? O valor da multa? Foi de R$ 609. Foi uma multa que nós não tínhamos ainda o enquadramento para uma agência bancária. Sim. Hoje já discutimos e já sentamos com a Procuradoria-Geral do município. Hoje o valor dessa multa para uma agência bancária, ela é extremamente diferente do que foi aplicado à agência da Caixa Econômica Federal. Naquele momento, nós só tínhamos a possibilidade de fazer esse enquadramento com relação à ameaça à saúde pública, e nós aplicamos uma multa financeiramente relevante para uma instituição bancária, né? R$ 609. E hoje seria de quanto? Tem uma regulação já a respeito dessas penalidades com relação às agências bancárias? Hoje a multa ela é muito, muito superior. Ela chega a atingir um patamar aí acima de R$ 10 mil. Mas o nosso propósito não é a penalidade, a punição. Nosso propósito é a construção de uma consciência de que aquilo que nós estamos fazendo em termos de fiscalização vai de encontro com a essência, né, de todos os decretos que o prefeito baixou, que é exatamente proteger a saúde do cidadão cuiabano, do cidadão mato-grossense, do cidadão brasileiro que vive aqui na capital. Como que tem sido a fiscalização no comércio? Os comerciantes têm seguido as normas aí do decreto do prefeito? Como é que está? Nós entramos com 8 equipes de fiscalização. Essas equipes elas são compostas por fiscais e também por um corpo de segurança, pela Polícia Militar, né? E nós fazemos a fiscalização em todas as regiões de Cuiabá. CPA, Cochipó, Santa Rosa, todos os bairros periféricos, enfim, todos os dias nós temos um potencial operacional em todos os horários, das 8 da manhã até as 23 horas da noite, né, fazendo a cobertura e atendendo todas as denúncias. Felizmente, nós temos sido atendidos por todos aqueles que nós temos feito alguma intervenção no estabelecimento. Tivemos o desprazer, né, a infelicidade para nós e também para o infrator, de apenas uma condução até uma delegacia, porque a equipe foi explicitamente agredida, ofendida, insultada, e aí não teve como, né, deixar de fazer a condução
coercitiva de algumas pessoas que nem eram proprietárias do estabelecimento. Era pessoa que estavam na fila e tomaram as dores do proprietário e acabaram destratando a equipe, e a equipe teve que adotar uma medida mais forte na condução deles até uma autoridade policial. Isso aconteceu em que tipo de estabelecimento? Em loja, em conveniência? Foi numa loja de materiais de construção. É um caso isolado, né? No caso, as penalidades que têm sido aplicadas aí ao comerciante que não seguir as determinações são de, inicialmente, ele é notificado, e quais são? Ele é notificado, pode ter material apreendido, pode ser multado, quais são essas penalidades? A princípio, e atendendo à essencialidade da operação, que ela é preventiva, ela tem o cunho de trazer a orientação, ela tem o propósito de construir o convencimento, né? Construir a consciência de que todos devem cooperar em benefício próprio e em benefício da sociedade. A princípio, nós fazemos a notificação. Às vezes, nem notificamos, às vezes só a simples presença da equipe naquele local, orientando, já é um ponto que o infrator, né, o suposto infrator, faz o atendimento, corrige os seus erros e nós não precisamos nem de lavrar um auto de notificação. Mas, a princípio, em outros casos, nós lavramos um auto de notificação para quê? Para ser um referencial. Porque se aquele estabelecimento infringir de novo, ou seja, for reincidente, ele não vai ter mais a notificação, ele vai receber uma multa. E até agora nós lavramos quase que 200 multas em vários estabelecimentos aqui da capital. Qual que é o tipo, o segmento de comércio e de estabelecimentos que tem tido maior número aí de irregularidade? Nós já colocamos em evidência as lojas de conveniência, né? E também as distribuidoras. Mas também tivemos alguns casos de alguns supermercados, né, que, a princípio, não cumpriam o horário estabelecido. Eles também foram notificados até que entraram no enquadramento dentro do que os decretos estabelecem. Entendi. Secretário, tem sido muito comentado nessa questão da proibição, diversas proibições aí, a questão dos parques públicos, né? Os parques geridos pela prefeitura, está proibido o funcionamento deles, né? É isso. Mas a gente tem constatado aí diariamente movimentação ali no Parque das Águas, né? É um ambiente diferente dos outros, porque ele é todo aberto, né? Mas está sendo feita alguma ação a respeito? O que pode ser feito nesse caso? Nós temos hoje, né, a nossa secretaria fica no interior de um parque, Parque Tia Nair. Mas nós temos recebido algumas denúncias do Parque das Águas por força dessa dificuldade da pessoa ficar em casa, né, confinada, né? A primeira semana o pessoal entendeu, segunda, terceira, mas nós já estamos indo para quase a 8ª semana de ficar em casa. A pessoa quer sair um pouco, quer fazer uma caminhada, né? E ali no Parque das Águas é uma região bastante populosa, né? Vários bairros têm facilidade para acessar o Parque das Águas e quase que diariamente nós estamos recebendo alguma denúncia. Olha, o Parque das Águas está lotado, tem muita gente aqui. A nossa fiscalização se desloca até lá, né? Faz a contenção, faz a dispersão das pessoas, orientando para voltarem para suas casas, né? Que o parque tem administração municipal, e tendo
administração municipal, nenhum deles tem autorização para abertura, apesar de que outros parques que não são administrados pela Prefeitura de Cuiabá estão abertos, mas aqueles que estão sob o comando, a direção da Prefeitura Municipal de Cuiabá, eles estão fechados e não pode promover ajuntamento ou aglomeração de pessoas. É uma ação orientativa, então, a essas pessoas que estão frequentando o parque, né? Seria isso. Exatamente, exatamente. As pessoas são convidadas para voltarem para suas casas ou fazer as suas caminhadas nas vias, né? Ninguém está proibido de andar hoje, por exemplo, numa avenida, né? Certamente pela calçada, né? Utilizando o passeio público, né? Mas a concentração, a aglomeração nos parques municipais ainda é matéria de suspensão, né? Ou de não autorização pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. Certo. E, secretário, além dos parques públicos, também está restrito aí o funcionamento daquelas academias públicas que ficam ao ar livre aí, dispostas na cidade. Está sendo fiscalizado isso também? Tem como fiscalizar isso? Olha, nós temos uma capacidade operacional para uma capital que me traz um resultado hoje até satisfatório. Mas eu não diria que o número de equipes hoje é absolutamente suficiente. Uma coisa ou outra, às vezes, escapa da nossa percepção, né? Mas quando a gente consegue receber uma denúncia de que determinado lugar, seja ela academia, seja ela um parque, ou seja um estabelecimento comercial, a nossa fiscalização vai até o local e faz a contenção, faz a orientação, e as pessoas têm atendido. Uhum. Essa fiscalização, essa proibição aí de uso desses espaços públicos, ela também é aplicada, por exemplo, nas quadras esportivas, poliesportivas de condomínios? Também, qualquer possibilidade de aglomeração, de concentração de pessoas, tanto no ambiente público, né, como no ambiente restrito ao condomínio, ambiente privado, estão absolutamente suspensas, estão proibidas, né? Nós temos recebido alguns pedidos de intervenção em condomínio, porque não condições de fazer a contenção sozinho, pede o socorro à nossa fiscalização, e nós fazemos a orientação e quase sempre somos atendidos, ou sempre somos atendidos. Ou seja, os próprios moradores dos condomínios entram em contato com a secretaria e pedem esse reforço, essa ajuda. Eu não ouvi direito a sua pergunta. A secretaria, nesses casos, está sendo acionada pelos próprios moradores dos condomínios que percebem aí essa movimentação e acionam a secretaria. Exatamente. Todo condomínio tem uma administração própria, né? Tem um síndico que responde pelo comportamento dos demais moradores, né? Às vezes esse síndico ele não consegue fazer a contenção, e aí ele provoca a Secretaria de Ordem Pública através de uma denúncia, de um pedido de uma visita de uma das nossas equipes. Nós vamos lá, conversamos com os moradores e resolvemos a situação. Secretário, ainda está sendo feita aquela análise, ainda há aquele estudo e a possibilidade aí de toque de recolher na capital? Mais uma vez, eu tive dificuldade de ouvir a sua pergunta, Márcia.
Com relação àquele estudo que estava sendo feito, aquela avaliação frequente que estava sendo feita sobre o toque de recolher na capital, ainda é feita essa análise? Ainda tem essa possibilidade? Tá. Márcia, nós semanalmente apresentamos um relatório ao nosso prefeito. Esse relatório, ele mostra as ocorrências que foram atendidas, né? Os pedidos de intervenção da fiscalização. Ele vai mostrar também os locais, vai mostrar os bairros mais incidentes, vai mostrar também as ocorrências, né, mais numerosas. Nós fazemos sempre uma conclusão, né, essa avaliação com relação a determinada região. E isso tem servido para o nosso gestor, o nosso prefeito Manuel Pinheiro, fazer as suas tomadas de decisão. Até agora, o prefeito ainda não vislumbrou qualquer possibilidade de se chegar a uma medida extrema, né, no isolamento social, instituindo o toque de recolher. Mas se assim ele entender, a qualquer momento, a nossa fiscalização ela vai estar pronta para fazer o cumprimento e garantir a execução de tudo aquilo que o nosso prefeito baixar através dos decretos municipais. O senhor se lembra quais são essas regiões, quais são os bairros ou regiões mais complicados aí nessa situação de aglomeração, dessa movimentação? Hoje nós temos bastante problema na região do Pedra 90. O Pedra 90 é um bairro, ele é imenso, né? Ele é um bairro que se desmembra em várias comunidades periféricas e até comunidades rurais, né? Então nós temos alguma ocupação, né, com essa periferia, principalmente da região do Cochipó, chegando até o bairro Pedra 90. Tá certo. Secretário, quero deixar o espaço aberto para o senhor colocar quais são os canais de denúncia, como que o cidadão pode estar denunciando as medidas restritivas que não estão sendo cumpridas aí na capital. Desde o começo da nossa operação, nós estamos trabalhando com duas frentes, né, receptoras de denúncias. A primeira delas é o nosso Disque Denúncia, que funciona no horário comercial de segunda a sexta-feira. O telefone do nosso Disque Denúncia é 3616-9614. E também nós conseguimos, através de uma aproximação com a Central de Operações da Secretaria de Segurança Pública, que é o CIOSP, né, através da linha 190, que todos conhecem, um assento lá dentro do CIOSP para que as ocorrências que dizem respeito às atividades comerciais, ao Disque Silêncio, também tenha essa recepção pelo CIOSP. O CIOSP recebe a ocorrência e retransmite a uma das nossas equipes, as equipes vão atender. Então, hoje nós temos o Disque Denúncia, que funciona no horário comercial de segunda a sexta, cuja linha é 3616-9614, e também nós temos a linha 190 de conhecimento de todos e de fácil acesso por todos. Certo. Só para a gente registrar aqui, essas proibições com relação a frequentar os parques públicos, elas vão até quando, secretário? Por decreto? Até o prefeito achar que deve abrir, né? Através da análise das informações que ele recebe, a partir do momento que ele tem adotado essas medidas de abertura, né? Tá flexibilizando as restrições, ele vai chegar no momento em que vai abrir as academias, que vai abrir os parques, né? Enquanto isso não acontece, a nossa operação segue a todo vapor.
Tá certo. Obrigada. Quero deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, a sua mensagem aí à população cuiabana. Muito obrigado mais uma vez, Márcia, é um prazer. Eu renovo a minha afirmação de que foi uma alegria estar com você nessa entrevista e dizer que tudo que tem feito, tudo que tem sido feito pela gestão municipal, ela não tem a finalidade de punir ninguém. É pensamento nosso que nós já estamos punidos, né, pela ameaça dessa pandemia, né, pelo medo que cada um de nós está tendo, pela dificuldade hoje de se andar com uma máscara na cara, no rosto, né? Enfim, pelas restrições que nós estamos debaixo delas aí, nós temos essa consciência de que todos nós estamos sendo punidos. Então, nós não seríamos um elemento a mais, né, de agravar esse estresse, essa angústia do povo cuiabano. Tudo que tem sido feito tem um único propósito e objetivo: salvaguardar a saúde, a integridade de todos os cuiabanos, proteger a vida do povo de Cuiabá. Não é à toa que Cuiabá se apresenta entre as 3 capitais com menor número de incidência do novo coronavírus. Isso aí não é por acaso. Isso aí é resultado de trabalho, e trabalho de domingo a domingo sem feriado, né? De pessoas que estão aí se expondo para garantir a saúde de todos. Nós não estamos brincando com esse momento. O momento é grave, o momento é sério, e nós queremos entender nessa dimensão e conclamar a todos os cuiabanos, todos os mato-grossenses, a todos os brasileiros que vivem aqui nesta terra, que tenham essa consciência de que o que nós estamos fazendo é para o bem de todos. Economia se recupera, as dificuldades nós vamos ter ânimo para superá-las. A saúde e a vida, elas são irrecuperáveis. Tá certo, secretário. Obrigada pela sua entrevista. A gente continua acompanhando o trabalho de vocês e esperamos que todos estejam, cumpram, né, essas medidas, que a gente possa sair dessa situação quanto antes, né? Obrigada, secretário. Márcio, um abraço. Márcio, um abraço. Nós estamos sempre à disposição. Obrigado. Tá certo. No Repórter MT também. Até mais. Mais.